Fiddlesticks! Ele apenas saiu calado, com o rosto todo ensanguentado, devido ter tomado um murro na cara. Olá, eu me chamo Valério. Hoje moro em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Mas o que vou relatar aqui aconteceu em Magé, no mesmo Rio de Janeiro. E era o ano de 2003. Em um bar chamado Chega Mais. Bar esse que todas as sextas-feiras rolava um forró. Certa vez, por volta da meia-noite, em uma sexta-feira, Eusébio foi ao forró curtir a noite dançante. E o ambiente até que estava gostoso, pois havia muitas mulheres naquele dia e o Eusébio nunca frequentava aquele local, apesar de trabalhar na fábrica de refrigerante próximo. Mas nesse dia rolou uma confraternização da galera do serviço, e ele, depois do churrasco, foi ao forró. Ele ficou encantado com a Teresa, uma mulata de seus 1,70 m de altura. Tomou umas e outras e criou coragem, chamando ela para dançar. Ela aceitou, dançou com ele 2 músicas, e ele chamou ela para tomar uma cerveja. Ela aceitou de boa, gerando ciúmes em Paulão da oficina, um cara forte e com cara de poucos amigos, que por conta do ciúme e do ódio fora tirar satisfação com Teresa. E Eusébio, vendo aquilo, tentou amenizar o caso, gerando mais confusão ainda. Paulão se virou e deu-lhe um soco na cara de Eusébio, que logo caiu no chão, tendo seu rosto chutado várias vezes. Sua sorte foi que a rapaziada do Deixa Disso acalmou Paulão, que saiu do local tranquilo, sem dar pinta que aquilo seria uma estratégia. Foi no carro, pegou uma chave de roda e voltou com mais ódio ainda, e deu mais 2 porradas nas costas de Eusébio, que só não foi morto por conta de um policial chamado de Vanderlei, que tirou a arma para fora e apontou para Paulão e disse para ele sair de lá. Eusébio se levantou cambaleando sem dar uma palavra e saiu andando e foi-se embora do local. Os tempos se passaram e Eusébio nunca mais foi visto. Mas 5 anos depois, Eusébio fora encontrado por Roger, um ex-colega de trabalho, que disse que aquilo que Paulão fez com ele, Paulão iria pagar com a própria vida, usufruindo ali da morte. Seria somente questão de tempo. Roger até falou com Eusébio para deixar aquilo para lá, pois o Paulão pertencia a uma família de bandidos da região da Barra Pesada. Mas Eusébio disse que ele poderia ser até filho do prefeito, que ele iria ser triturado de uma forma bem macabra. Roger ficou assustado com o olhar de ódio de Eusébio, que falou que parecia estar até possuído e que o jeito dele não era daquele jeito. Eusébio da fábrica de refrigerante. Mas é aquele velho ditado: quem apanha nunca esquece. Mas em uma certa vez,
Paulão foi ao serviço socorrer um carro à noite na Serra de Petrópolis, no Rio. Mesmo no dia que Eusébio fora visto por Cosme e Magé. Parecia até consequência, mas estava tudo armado. Paulão, como de costume, subiu a serra e foi ao encontro do cliente para o socorrer, mas, na verdade, era somente uma cilada mortal e demoníaco. Como diz o Vitor, ex-ajudante de Paulão, que ao chegar ao local, Paulão fora surpreendido por um acredite se quiser. Vamos logo dizer ao assunto. Foi logo atacado por um tipo de animal, de olhos vermelhos e com odor de enxofre e aquela carniça podre pairando no ar. Aquele animal era um lobisomem que partiu para cima de Paulão sem dar oportunidade de vida, triturando, lascando com Paulão todinho, esquartejando ele ali mesmo. Vitor, vendo aquela cena, não teve força alguma para fazer nada, nem sequer correr. Aquele animal fez Paulão gritar de tanta dor e tanto sofrimento, até sua terrível morte, cheios de dentada profunda em todo seu corpo, com várias unhadas em seu corpo. Vitão nem conseguiu ligar o carro para correr. E por sua sorte, aquele lobisomem se aproximou do carro, ficou parado olhando para Vitão, até Vitão desmaiar. Por sorte, a vida dele fora poupada por aquela fera. Ele acordou já amanhecendo, vendo Paulão todo ensanguentado. Logo ele acionou o bombeiro, que chegou acompanhado da polícia. Mas Paulão já estava morto e humilhado naquele local. Vitão estava todo mijado, com forte cheiro de fezes. Mas para a polícia, Paulão havia sido atacado por um tipo de animal muito grande, ou talvez um urso. Mas para o bombeiro Valmir, Paulão foi atacado por um lobisomem que provavelmente conhecia ele pelo fato de Vitão estar vivo. Até hoje nunca mais Eusébio foi visto. Mas uma coisa é certa: a promessa de Eusébio fora cumprida. Até logo. Olá, eu moro em Londrina, no Paraná. Mas o que eu passei foi quando morávamos num vilarejo chamado de Serra Morena, próximo da cidade grande. Mas era um patrimônio pequeno, onde só os mais pobres, na época, é que tinham suas casinhas modestas e iam vivendo. Nós não tínhamos carro. Na época, só uma bicicleta velha era o nosso transporte, o qual meu pai colocava eu no guidão e minha mãe e meu irmão na garupa. E lá íamos nós para a cidade. Andávamos mais de 15 quilômetros na estrada de terra e asfalto rodovia que ia dar em Cornélio Procópio. Cidade grande com recurso para tudo. Era em meados de 7 de setembro de 1972 e todo ano íamos para a cidade ver o desfile das escolas, das bandas. E eu tinha apenas 6 anos. Era magrela, não pesava nada. Meu irmão e minha mãe também eram leves. Meu pai não sofria muito para nos carregar. Nós arrumamos todos e subimos a bicicleta. Andamos uns 10 quilômetros de terra até chegarmos na rodovia. Naquele dia, íamos posar na casa de uma madrinha minha, que oferecia todo ano nessa época
um pouso para nós todos ficar lá. Estávamos indo e eram umas 4 horas da tarde. Meu pai se atrasara por conta do serviço, mas até aí tudo bem, já que era acostumado a ir pelas estradas com a gente de bicicleta para todos os lados. E me lembro bem que estava ventando bastante e meu pai pedalava mais rápido para chegar à rodovia. Estava escurecendo e ele corria doido com minha mãe, pulando na garupa com o meu irmão. Quando chegamos à beira da rodovia, ouvimos o que parecia, na penumbra, que já estava escuro, um trote de cavalo, misturado com um esturro de onça. Era uma fungação estranha que parecia algo que a vinha cansado e a vinha beirando o acostamento da rodovia. Foi aí então que meu pai gritou para minha mãe e disse: desce logo e entra para dentro do mato. Minha mãe pulou da bicicleta com meu irmão e se escondeu numa moita de capim. Meu pai me grudou pelo braço e pulou numa moita também. E eu me lembro que por alguns minutos só ouvi o vento e aquele trote. Um trote seguido de uma caatinga enorme de bicho morto que impregnou todo o ar ali na beira da estrada. Foi quando ouvimos aquela voz embolada com os grunhidos dizer. E ele dizia: corre não, seu nego, eu tô sentindo seu cheiro. Aquela coisa gelou meu coração. O medo me fez vir lágrimas nos olhos e meu pai olhava para mim, tapando a minha boca. E ele olhava para minha mãe do lado, fazendo sinal para ela ficar em silêncio. Aquilo era grande, pois olhando para cima eu só via aquele vulto enorme negro, andando para lá e para cá, fungando e aquele fedor no ar. De repente ouvimos um barulho de motor de trator vindo na estrada de terra. E aquela coisa pulou na estrada de rodovia e ouvimos aquilo correr. Pois havia vozes no tratorzinho de um amigo de meu pai. Aí então, meu pai pulou da moita e pediu socorro, dizendo que havia um lobisomem ali. E meu pai pedia e gritava por ajuda. Seu Dito, era esse o nome dele. Mandou que subisse na carretinha do trator. Pegamos a bicicleta, jogamos em cima e fomos indo de carona com ele e seus 2 filhos, que estavam indo para a cidade também. Seu Dito disse que sentiu a caatinga na subida da estrada de terra e, desconfiado, pois ele sabia que meu pai estava indo para a cidade, foi o mais rápido possível. Quando ele viu ao longo que saímos do dentro da mata, logo mais para frente ele viu também saindo um índio que morava numa choupana ao meio do mato. E esse índio, ele viu entrar por dentro do mato pelado e sumir a estrada fora. Com certeza era ele aquela besta, disse o seu Dito. Fomos para a cidade e nada vimos na estrada, mas na volta viemos com eles no trator. E já no dia seguinte, quando chegamos em casa, meu pai foi com seu Dito e seus filhos na choupana do índio. Mas lá só havia restos de bichos mortos e arranhados nas árvores. Também havia pelos negros espalhados na choupana. E aquela caatinga podre era o mesmo ar que estava naquele dia à beira da estrada. Meu pai viu o bicho. As suas orelhas eram pontudas e a cara era franzina de porco. Os seus olhos amarelos e os dentes eram enormes para fora da boca. Por pouco não fomos atacados por aquele animal. Aquele índio sumiu e nunca mais viram ele. Meu pai conta isso até hoje nos seus 87 anos de vida. E a minha mãe já faleceu. Eu e meu irmão
Nunca mais esquecemos aquele dia na Serra da Morena. Obrigado, pessoal, por ouvir meu relato e obrigado por contar a história.